Lavar o rosto. Iniciar aqui a gravação. Enquanto vai gravando aí, iniciando a gravação. Ontem, galera, quem tiver aí com o sistema AVA aberto aí, dá uma analisada aí se eu postei assim, ó, lista 2, não sei, 24 de agosto. Depois dá uma verificada para mim, só para ver se deu tudo certo aí, se vocês depois conseguem abrir para fazer essa lista, que é uma referência aí da matéria que a gente vai destacar hoje, agora, nesse exato momento, nesse instante. Imaginou? Então é o seguinte, iniciando aqui, bom dia de novo para quem eu não falei bom dia. Eu vou admitindo aqui o grande Augusto. E o que a gente tem que destacar aqui na aula de hoje? A aula de hoje facilite. A aula de hoje, na verdade, é uma super continuação daquilo que a gente está definindo, que é, galera, o conceito aqui no caso do calor. Deixa eu desenhar aqui para você não precisa escrever isso não. Deixa eu desenhar para você aqui uma vasilha. Pode ser uma panela aqui, vou desenhar uma panela. Ah, tô desenhando demais. Essa panela aqui, vou desenhar aqui, pode ser água. Eu vou até mudar aqui, ó, corzinho aqui. Tem água aqui, beleza. Isso aqui é água. Aí eu vou misturar, vou colocar um bloco aqui de, sei lá, pode ser de zinco aqui. Isso aqui é zinco. O zinco, eu vou falar para você que o zinco está 500 graus Celsius. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Imagina aí, o zinco a 500 graus Celsius. E a água, galera, vou falar para você que a água aqui tá 10 graus Celsius, por exemplo. Eu estou misturando dois copos. Um é sólido, o outro é líquido. Não misturar esses dois copos, eu vou esperar o equilíbrio térmico entre eles. O que é equilíbrio térmico? É esperar que a temperatura dos dois seja equilibrada, ou seja, que eles cheguem em um certo momento em que a temperatura de ambos seja a mesma. Essa é a minha pergunta. Como eu vou fazer, galera, para que isso aconteça? Tem que ocorrer o que a gente chama na física de trocas de calor. Na sua opinião, quando atingir o equilíbrio térmico, vai atingir uma temperatura maior que 250 ou menor que 250? Eu quero falar para você que ambos os corpos aí têm a mesma massa. Tipo, é 100 gramas de água e 100 gramas de zinco, por exemplo. 100 gramas de cada um. Então, ambos os corpos têm 100 gramas. Ou seja, galera, para quem não entendeu ainda o problema, para quem está chegando agora, estou colocando aqui, ó, 100 gramas de água a 10 graus Celsius, estou colocando aqui 100 gramas de zinco e o zinco está a 500 graus Celsius. A pergunta é, será que quando trocar calor vai ficar mais próximo da temperatura do zinco ou vai ficar mais próximo da temperatura da água? A gente tem um problema sério, porque se a água passar de 100 graus Celsius, ela vai começar a vaporizar. Mas será que vai chegar a iniciar a vaporização? Um corpo vai ter que perder calor, o outro corpo vai ter que ganhar calor. E aí, galera, qual corpo, qual dos dois corpos aí está ganhando calor? Qual dos dois corpos está perdendo calor? Lembra que calor é uma forma de energia que está sempre em trânsito do corpo quente para o corpo frio. Então, fisicamente, galera, deixa eu desenhar aqui de vermelho para você, vamos desenhar de amarelão aqui. Como o zinco está na maior temperatura, o zinco vai começar a trocar calor assim, ó. Ele vai começar a doar calor porque ele está
ele é o corpo de maior temperatura. Então, o calor vai ser do zinco para a água, fisicamente falando. Então, vai ocorrer aqui, ó, o que chamamos aqui de trocas de calor. Um corpo perdendo calor para o outro, por isso que a gente chama de troca. Está ocorrendo, então, troca de calor. Nessa troca de calor, olha para mim. Nessa troca de calor, galera, a gente sabe que o corpo de maior temperatura, ele está perdendo. E o corpo de menor temperatura, ele está ganhando. Aí, queria que você pensasse assim, é fácil pensar. Imagina, por exemplo, o Claudião e o Ricardinho trocando calor. Um corpo está perdendo, o outro corpo está ganhando. Galera, se o Claudião perder 200 calorias, então menos 200 calorias, o Ricardinho tem que ganhar 200 calorias. Porque a gente está usando um sistema ideal, um sistema fechado, onde não troca calor com o meio externo. Na nossa figurinha aqui é só água e zinco, não troca calor com a panela, não troca calor, galera, com o ar, não troca calor com outros, é um sistema termicamente isolado. Professor, e quando começar a trocar calor com outros meios, que é o ideal, que é o que vai acontecer? Aí é outro caso, que a gente vai ver daqui a pouco. Agora eu quero que você troque calor apenas entre esses dois corpos. E aí você vai ter que gravar aqui comigo. Não é difícil não, é facilite. Galera, quando trocar calor entre dois corpos, ou até mais corpos, um corpo está perdendo calor. No caso foi o Claudião, perdeu menos 200. Quanto que é menos 200 mais 200 que o Ricardinho recebeu? Ou seja, quanto que é Q1 mais Q2? Quanto que é menos 200 mais 200? Exatamente igual a zero. Na troca de calor, galera, um corpo perde, um corpo ganha. No final, quando você somar, o somatório das trocas de calor é sempre igual a zero. Deixa eu fazer esse exemplo aqui com você, então, aqui do zinco e da água. O da água aqui, galera, eu sei o calor específico. Como está mudando a temperatura, como tem uma mudança de temperatura, o aluno precisa entender comigo que a quantidade de calor dele é que macete, é a regra que a gente estava estudando na semana passada. Esse calor específico é igual a 1, no caso da água. E no caso, galera, aqui do zinco, o professor não me deu esse valor. Vamos pesquisar ele, pesquisar aqui na internet, não sei o valor. Até porque esses valores, eles são sempre dados no problema para você. Vou pesquisar aqui, facilite, você digita aí no Google para mim, ó, calor específico do zinco. Bora lá? Vou pesquisar aqui no Google, eu não posso sair dessa tela aí, senão vai apagar meu calor específico do zinco, não é zonco, não, é zinco. Calor específico do zinco, galera, ele é aproximadamente igual a 0,1. Ah, beleza. Quem falou isso foi o exercício. O calor específico do zinco é 0,1. Galera, todos os dados que eu preciso estão aqui. Presta atenção, ó. Esses exercícios são muito, mas muito comuns na hora dos vestibulares, galera. Aonde eu tenho um corpo que mistura com outro corpo, eles são miscíveis, eles misturam, trocam calor, quero saber qual a temperatura. No Enem, galera, o cara queria dar banho no neném, só que aí ele misturava era água quente com água fria para ficar uma água morna. Perguntava qual a temperatura da água morna. Aqui é a mesma coisa. Eu estou misturando zinco com água, quero saber qual a temperatura do equilíbrio. Essa é a minha pergunta. Qual é essa temperatura final? Imaginou? Eu vou limpar aqui o sistema e quando você grava aqui, tira print, sei lá. Quando eu perguntar aqui, você tem que saber
Todos esses dados. Lembra, ó, a água está 10 graus Celsius, o zinco está 500, ambos têm 100 gramas, o calor específico do zinco é 0,1, o da água é 1, e a gente vai analisar essa troca de calor. Eu preciso limpar o frame aqui para a gente fazer o cálculo, que eu não consigo abrir outro lá para depois justificar. Mas eu vou deixar a nossa expressão aqui, e aí a gente vai começar pensando assim, ó. Troca de calor, galera, não tem outra expressão. Vou colocar assim, ó, massa do zinco, vou colocar assim, ó, Mz, macete, calor específico do zinco, variação da temperatura. Galera, a fórmula da quantidade de calor só tem duas. Esse Q de calor aqui, ou é que macete ou é que mala. Por que eu estou justificando para você que é o macete aqui? Porque não tem mudança de estado. Então, olha lá, galera, coloquei o do zinco primeiro. Perdão pela letra aí, por causa do mouse. Mas, agora a gente vai, galera, pensa aqui comigo. Agora a gente vai para o macete, no caso aqui, da água. Da água eu vou colocar assim, ó, massa da água, calor específico da água, variação ΔT, também da água, e isso é igual, imagina aqui comigo, isso é igual a zero. Bonitinho. Vamos substituir. Deixa eu colocar um Azinho aqui, para você lembrar que aqui é a água, tá? Pra você não trocar os termos lá. Agora é substituir e correr para o abraço. Lembrando que eu quero saber o seguinte. Vou chamar isso aqui de exemplo número 1. Quando eu misturar os dois corpos, zinco e água, qual que é a temperatura deles? Vamos lá. Você lembra qual que era a massa do zinco? Esqueci. Por isso que eu pedi para você memorizar, tirar print, salvar. 100 gramas. Boa. Vamos ver se você está bom de memória. Qual é o calor específico do zinco que a gente pesquisou na internet? 0,1. Professor, mas lá no Enem eu não posso pesquisar na internet. Não, cara. Aqui foi porque eu inventei do nada um exemplo para você. O vestibular sempre vai te dar esse dado. Inclusive o calor específico da água, que é 1, que a gente já discutiu várias vezes, esse aí tem nem como mais você esquecer, é sempre 1. Agora a variação de temperatura aqui do zinco, galera, eu vou até abrir um parêntese aqui de vermelho. Na física, quando se trata de variação, é final menos inicial. Então, é a temperatura final do zinco que eu quero, menos a inicial. Você vai lembrar comigo que a inicial do zinco era 500. Beleza? Vou fechar aqui esse parêntese. A primeira parte aqui está pronta. Vou voltar aqui para o preto. Bonitinho. Então, a massa da água, galera, você lembra quantas gramas? Era a mesma quantidade. É 100 gramas de zinco, 100 gramas de água. Vezes o calor específico da água é 1. Vamos para a variação de temperatura aqui, ó, final T, que eu quero. Lembrando que eles vão ficar na mesma temperatura, porque vai trocar calor, vai ter o equilíbrio térmico. Final menos inicial. O inicial da água é 10 graus Celsius. Isso é igual a zero. E aí, acabou o exercício, acabou a física, matemática básica, brutal aqui para você. Agora, a gente vai fazer um pouquinho mais rápido aqui, ó. A gente vai fazer uma matemática aqui mais brutal. Bora, galera. 100 vezes 0,1 dá 10. 10 vezes T, 10 vezes 500. Isso dá 10T. Observa aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Nem mudar a cor, é mudar o parâmetro aqui. Observa, ó, aqui dá 10. E 10 vezes T, isso nos dá aqui, ó, 10T. Beleza? Menos. Lembrando, ó, que deu 10. 10 vezes 500 deu 500 vezes 10 dá 5.000. Beleza? Continue, galera.
100 vezes 1 é 100. Aí facilitou aqui demais aqui na hora do chuveirinho de novo. 100t. Então, mais 100t. E aqui eu vou colocar na linha de baixo mesmo. 100 vezes 10 dá 1000. No caso, menos 1000. Tranquilo? Isso é igual a zero. Agora finaliza o problema. Como é que você vai finalizar esse problema? Simples, ó. 10t, 100t dá 110t. Tá aqui, ó. 110t. Menos 5.000 menos 1.000 dá menos 6.000. Passou para lá, galera? Passou mais. Então, isso é igual a 6.000 brutais. De novo, ó. 10t com 100t dá 110. 5.000 com 1.000 dá 6.000. Passou para lá, passou mais. Se já quiser, pode cortar um zero. Como a gente não quer, passar logo dividindo. E aí nós vamos dividir. Quanto que dá, galera? A temperatura de equilíbrio, 6.000 dividido por 110. Não dá exato, dá um aproximado aí. Vou dividir aqui de cabeça, que eu estou bom de cabeça hoje. 6.000 dividido por 110. Let's go, baby. Open the door. Fazendo de cabeça aqui, 6.000 dividido por 110. Isso dá, olha só que doido, 54,5. 55 aproximadamente graus Celsius. Engraçado, para pensar para você ver. O zinco estava 500 graus Celsius, estava moendo, o bicho estava quase fundindo. A água estava fria, cara. A água vai para 55 graus Celsius. O zinco, cara, estava 500 graus Celsius. Você sabe por quê? Por que que o zinco, galera, perde tanta temperatura e a água ganha tão pouco? Porque de 10 para 55, para a água foi pouca coisa. Agora o zinco, cara, o zinco estava 500 graus Celsius e vai para 55. Por que essa diversibilidade total aí? Deixa eu te explicar, cara. É porque os líquidos, o principal, a água, tem um calor específico muito alto, que é 1. Os outros materiais, galera, o zinco tem 0,1, o alumínio tem 0,22. Cara, tem material tipo cobre que tem 0,09. Ou seja, eles são grandes condutores de calor. Os metais, então, nem se fala. Além de condutor de energia, são condutores de calor. Como eles são grandes condutores, eles ganham e perdem calor muito facilmente. Então, a temperatura varia muito rapidamente também. E muito maior do que o líquido. Galera, para pensar. Se você doar calor para a água, cara, a água demora demais para aquecer. Dá uma olhada para você ver quando você vai fazer café. Hoje eu fui fazer café, estava reparando. Cafézinho aqui para você, deixa eu falar para você. Cara, demora demais a aquecer a água. Por quê? Porque a água, galera, tem um calor específico muito alto. Às vezes você olha um e pensa, né, é baixinho. Mas não é não, cara, um é muito alto. É um dos maiores. Quanto aí eu queria que você memorizasse aqui, mapa mental, galera. Quanto maior o calor específico, menor a troca de calor. E aí teve um exercício no Enem, eu acho que a gente já comentou e tudo. O exercício no Enem falava assim, ó, o caboclo pegou uma faca, o cabo é de madeira e a faca mesmo é de alumínio, por exemplo, e colocou ela no congelador. Esqueceu ela lá no congelador. Quando ele pegou ela, ele pega pelo metal e pega pela madeira, com as duas mãos aqui, ó. Quando ele pega aqui, o da madeira, ele fala assim, ó, aqui tá quente, entre aspas, e o do alumínio, ó, aqui tá gelado, entre aspas. Mas peraí, a faca não tava no mesmo congelador? Tava no mesmo congelador. Então ela tá na mesma temperatura. A temperatura do congelador gira em torno aí de menos 10, dependendo do congelador, até menos 30, menos 40, etc. Então, se você for parar para pensar, cabeção, se você for parar para pensar,
A madeira e o alumínio estão ambos na mesma temperatura. O que acontece é que a madeira é um isolante térmico. Quando eu morei lá no Alasca, a minha casa era de madeira. Por quê? Porque é um isolante. Você não faz casa lá no Alasca, ou lá na Groenlândia, ou lá no Sul, você não faz casa de metal. O metal é um grande condutor, cara, você vai passar frio demais. E você imaginou aquele dia 3 da tarde, brutal, 40 graus Celsius? Rapaz, dá para fritar o ovo. Então, analise sempre. Maior calor específico, principalmente a água. É difícil trocar calor. A temperatura varia muito pouco. Por isso que Deus é bom o tempo todo. Galera, para pensar por que Deus é bom o tempo todo. Para pensar. Se você for analisar, o meu corpo tem quantos graus Celsius? E aí, galera? O seu corpo, ele não está nos 36, 37 graus Celsius? Quando você estuda biologia, se você for parar para pensar, quando você está estudando ali biologia, o professor de biologia sempre falou para mim que o meu corpo tem em torno de 70% de água. Galera, quando você vai para o Enem, não esquece isso não. Se você tem essa quantidade de água, a troca de calor é muito difícil. O seu corpo está ali em 36 graus, olha só quando você está com problema. Essa troca de calor que a gente acabou de fazer, no caso da água, ela é muito difícil. Então, olha para mim e pensa comigo. Você tem que memorizar isso, medicina. A troca de calor é muito difícil. Aí é o momento da gente fazer aqui, ó, um Enem brutal. Tira o print aí, galera. Já salvou? Tamo junto? Então vamos lá. Vou fechar aqui. Vamos pro nosso problema aqui, ó, mais brutal de todos. Olha esse caso aqui. Deixa eu apagar aqui. Esqueci de apagar. Foi mal. Calma. Medicina. Passando aqui o Jedi aqui. Cortou tudo. Beleza? Pá! Galera, Enem 2017. Bora? Isso aqui é em homenagem aqui. Vamos ver aqui. Hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Eduardo. O Eduardo tá acordado ainda, Eduardo? Ou já tá dormindo? O Eduardo já voltou dormindo. A Clara tá acordada, né? Ou caiu já a internet? Tá de boa? Não, eu tô aqui. A internet tá save ainda. Tá fake? Tá sussa ainda? Tá sussa? Tá sussa, tá prontinho aqui. Então isso vai ser homenagem a Ana Clara e Ana Luísa. Ana Luísa ainda tá no foco ainda, não tá, Ana Luísa? Eu já vou... Tia Edna Silvestre está aqui? Eu acho que a tia Edna tinha que mostrar o rosto, mas acho que ela não quer mostrar o rosto também, não. Ah, não tá aqui não, ela tá só botando o nome aí e tudo, não. Mas vamos mandar um salve aqui pra tia Edna, um salve, tamo junto. Galera... Sim, tô aqui. Ela me escutou, cara. Pensou se eu tivesse falado bobeira, tia? Morreu. Não pode. Seja bem-vinda, tia. Um momento tão difícil que nós estamos juntos. Galera, Enem 2017. Presta atenção aqui, galera. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente. Galera, uma condição que eu te falo aqui, deixa eu te falar. Olha para mim aqui, ó, olha no meu olho. Uma das condições do Enem são leituras muito grandes, textos muito grandes. Você já percebeu, a gente já fez exercício do Enem demais. Desde as específicas passadas até a nossa própria apostila aí. Se você for analisar, os textos são muito grandes, então leitura dinâmica e rápida. Se você for analisar esse texto todinho aí, não tem muita coisa a ver, não. Olha lá para você ver. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo-se a temperatura de seu conteúdo constante.
uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia dos eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridos 6 horas do seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação de temperatura. Galera, tem 400 páginas aí para você ler. Nenhuma teve função nenhuma. Ele quer que você olhe isso aqui, ó. Olha para mim aqui. Você consegue me ver aqui? Consegue me ver. Galera, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma garrafa térmica. Isso aqui é uma garrafa térmica, para quem não tá vendo aqui, ó. Garrafa de café. E ele tá falando aí no texto que tem 5 tipos de garrafa. Eu vou falar garrafa de café, eu vou falar garrafa térmica, não. A, B, C, D, E. Quando variou menos de 10%, entre 10% e 25% e assim por diante. O texto é muito grande, mas a pergunta mesmo é essa daqui, ó. Se liga no processo. Tamo junto. A pergunta é a seguinte. Cabeção, pergunta. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água. Galera, uma água está fria 10 graus Celsius e a outra está 40 graus Celsius. Ele está falando, não sou eu. Uma está 10 e a outra está 40. Na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é então fechada, 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede a temperatura da água obtendo 16. Galera, misturou água fria, olha para mim, água fria, água quente. No final, obteve 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica que foi testada? Então, vamos verificar qual seria o equilíbrio térmico quando eu misturei as 2 águas. Vou puxar aqui uma canetinha de preto. Galera, eu tenho uma quantidade de água fria, chamar de QF, olha que lindo, mais uma quantidade de água aqui, ó, quente, chamar aqui de QQ, quantidade de água quente, e o somatório de quem está perdendo mais quem está ganhando, isso é igual a 0. Como assim, quem está perdendo, quem está ganhando? Um corpo perdeu menos 200, outro corpo ganhou mais 200, menos 200 mais 200 é 0. Aí, galera, tá bonito, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Veja bem, macete de uma água, tá aqui, ó, macete. Macete de quem? Pode ser da água fria. E aqui, galera, o macete da água quente. Não é tão quente assim, mas é porque a gente está proporcionalizando ali, ó, porque tem uma água que está a 40 graus Celsius e a outra está a 10. Bora substituir e verificar quanto vai gerar essa temperatura final. Para a gente comparar, galera, em relação a 16, para ver se baixou 10%, 20%, 40%, para a gente obter um parâmetro aqui para o Enem desse ano, respectivamente. Bora lá. A massa de água, ele falou assim, ó, é 1/3 de água fria. Então, já vou colocar aqui, ó, 1/3. Pode colocar só na fração mesmo. É 1/3 de massa de água fria. O calor específico da água, você nem precisava colocar, galera, até porque C e C você vai cortar. Mas eu vou colocar aqui, para ir lembrando meu aluno, sempre que o calor específico da água é 1. Quanto variou a temperatura? Galera, eu não sei quanto variou. Cuidado, depois de 6 horas, isso eu não sei. Então, vem cá. Final, acabamos de fazer o exercício do zinco, hein? Final menos inicial. Observa comigo, bora lá, acelerar aqui, ó, o nosso processo, que a variação de temperatura é final menos o inicial. E o inicial da água fria é 10. Beleza? Mais a massa de água quente é 1/3 de fria. E observa que ele falou, não sou eu, é um Enem brabo aqui, ó. 2/3 de água quente. Lançando a braba aqui. O calor específico da água está aqui, ó, C igual a 1.
tranquilo. A variação de temperatura, ó, abriu parênteses, final que eu quero, menos inicial. Qual que é o inicial da água quente? 40. Pronto, pronto. Agora, de novo, cara, a física acabou, por isso que você tem que saber matemática brutal. Galera, aqui dá 1/3 do T. Se bem que, como aqui está 3, galera, e aqui também está 3, o elemento é o mesmo, você pode cortar. Lembra, quando os elementos são iguais, aqui ó, na divisão, ou mesmo da multiplicação, você pode cortar. 1 vezes 1 dá 1, isso dá T menos 10, estou tirando do parênteses, T menos 10, acelera, isso mais. 2 vezes 1 dá 2, 2T menos 80, 2T menos 80, isso é igual a 0. Aí, galera, exercício resolvido. Finaliza, finaliza, vambora. T com 2T dá 3T. Isso aqui dá menos 90. Passou para lá 90. Ó, 3T igual a 90. Logo, a temperatura, galera, deu 90 dividido por 3, que dá 30 graus Celsius. Professor, quando eu misturei água quente e água fria, deu 30 graus Celsius. Legal, 30 graus Celsius. Aí, galera, faz um parâmetro 30 para 16, perdeu quantos por cento? 30 para 16. Você concorda comigo que 30 para 16 são quantos por cento? Porque ele chegou até 16 graus Celsius. Então, ele perdeu praticamente 15. Galera, eu tenho 30 graus Celsius. Se ele vai para praticamente 15 graus Celsius, você concorda que ele está perdendo praticamente 50%? Volta lá na resposta, marca o Enem, cara. Qual é o que perde em torno de 50%? Letra D aqui, ó, entre 40% e 55%. Facilite. Gabarito aqui, ó, tá aqui para você, gabaritado, letra D. Imaginou? Galera, rapidão, a gente vai sair, vai voltar, porque a gente tem outra aula juntinho. Tamo junto, só vai cortar aqui, vou cortar aqui e a gente entra de novo. Um beijo, um abraço, tamo junto, foi lindo.